Ok, pessoal, a gravação já foi iniciada, né? Primeiramente, aí, desculpe aí por ter atrasado 5 minutinhos aí. Pelo menos já deu tempo aí de entrar a maioria aí das pessoas que normalmente assistem a aula ao vivo aqui, né? Então, assim, já fazendo um disclaimer aqui, a gente teve a reunião quinzenal. E daí, né, como se diz, por maioria esmagadora aí, a gente vai continuar nesse mesmo horário, né? No horário de vocês aí, né, que é o das 19 horas, né? Aqui é uma hora a mais, né? No horário de Brasília, né, das 20 às 21, tá? Então, a gente continua, como se diz, não vai precisar fazer modificação nenhuma. Pois não, Eric? Tinha levantado a mão aí? Então, aí, como se diz, vamos continuar no mesmo horário, tá bom? Então, já vamos já direto. Eu lembro que a gente tinha feito. Deixa eu fechar aqui a maioria dos navegadores aqui, que senão vai ficar pesado. Beleza, fechei aqui. Muita tela aberta aqui. Hoje a gente está na última atividade. Deixa eu já compartilhar aqui. Pessoal, na última aula aí, a gente fez a análise foi da atividade 3, situação de aprendizagem 2, atividade 3. Então, hoje a gente vai fazer a análise da situação de aprendizagem 2, atividade 4, né? E daí eu prometi para vocês que na aula passada eu ia só mostrar, inclusive eu já corrigi algumas tarefas, ficou muito bom, pessoal. Vocês colocaram as fotos lá, né, simulando lá o relatório, né, o que encontrou, tomadas, alguns colocaram lá tomadas com sinal de curto-circuito, colocaram interruptores, né, vocês fizeram aí, os que eu corrigi pelo menos fizeram um bom trabalho aí. Então, eu fiz um modelo aqui, aí eu vou mostrar ele e depois a gente segue com a próxima tarefa aqui. Deixa eu compartilhar logo a tela inteira, que aí vai ficar mais fácil. Então, essa aqui é a nossa pastinha, né? O dossiê que eu falei que eu sempre faço, né? A gente está na última, lembrando que quem ainda não entregou as tarefas anteriores, fórum, né? Por exemplo, fórum, situação um, situação, né, a 2 aqui, atividade um da situação de aprendizagem um. É porque às vezes o nome é grandão, né? A gente confunde aqui. Atividade 3 da situação 2. Se apressem aí, pessoal, porque essa é a última UC do módulo um, né? Na verdade, ela era para ser a primeira, né? Mas aí eu vi o professor Paulo diz que já segurança, deixa eu ver, qual foi as outras aqui? Eu já fechei já os módulos específicos, que ele me passou as notas das duas UCs, né, anteriores, foram essas aqui, ó. Se não me falha a memória, foi segurança e foi projeto predial. Normalmente a gente começa com instalação, não, começa com segurança, depois a instalação predial e depois é projeto predial. Então, aí ele
Aí ele falou que, inclusive tá o rosto dele aqui, né? Ele falou que já fez, já me passou as notas, já coloquei no relatório de cada uma das três turmas, e já me passou as notas dos projetos elétricos prediais, né, do pessoal, né, que inclusive já, alguns já tinham feito até recuperação. E agora só falta a gente fechar essa matéria aqui, instalação predial, né, para fechar o módulo específico 1. Então já arrumei nossa pastinha aqui, estou atualizando toda a correção que eu faço, eu pego e atualizo aqui. Eu tenho um sistema aqui do outro curso que eu faço, RPA, aí cada atualização ele já vai lá automático e joga para minha planilha aqui, beleza? Então, pessoal, a eu até deixei aqui ó, a tarefa era essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Era essa da aula passada aqui, ó, que foi a atividade 3, situação de aprendizagem 2, atividade 3. Era essa daqui. Aí eu prometi para vocês que ia mostrar um modelo. Eu ia mostrar outro modelo aqui, mas para a gente não fugir muito, como vocês ainda estão no universo, né? Instalações prediais, projetos eletroprediais, que são bem mais básicos, né? Eu desisti de mostrar o outro relatório, porque o outro relatório ele é mais para segurança do trabalho e poderia fugir um pouco do assunto. Daí eu resolvi, simulei aqui, né, como se eu fosse aluno, né, fazendo aqui o relatório, só para gente, antes da gente iniciar a análise da atividade de hoje. Só um pouquinho. Então, né, eu fui bem sucinto aqui, ó. Ó, apresentará os motivos, né, que levou, né, a fazer esse relatório aqui para a empresa lá, né? Lembrando que é o Gabriel e a Natália, né? Lá da casa da senhora Tânia, descrever os motivos que justifiquem a reforma aqui, né? Então, vai falar, ó, estou fazendo essa reforma, muitos colocaram aí, né? Um acréscimo, né? Uma mudança, na verdade, uma mudança na instalação. A instalação era antiga, né? Então, né, ó, aqui eu coloquei um rol de justificativas aí, ó. Apresentava oscilação perceptível. Lembra que eu falei que era para vocês lerem a descrição da situação de aprendizagem, que lá está o motivo, né? Ó, a inspeção foi feita pela técnica Natália, estagiário Gabriel, foi detectado que a instalação estava em estado precário. Por ser uma instalação antiga, alguns itens merecem destaque, como tomadas e interruptores antigos e danificados, o quadro de distribuição de energia utilizando um único disjuntor. Lembra lá que tinha não tem nenhum disjuntor de redundância, né? O normal é você ter um geral, né? O geral lá na medição, daí esse geral da medição, ele é repetido no quadro terminal de distribuição. Ou seja, se eu tenho um de 60 amperes monofásico, por exemplo, lá na medição, né, no relógio, né? Na verdade, a gente tem que aprender, né, a chamar o aferidor de energia, né? Ele que faz o cálculo da energia, seja de forma mecânica ou de forma digital. Então, ele vai ter o de 60 amperes na entrada e de 60 amperes lá no quadro de distribuição. E depois é que faz a, a, a distribuição dos circuitos, né? Circuito um, vamos supor, geralmente é a iluminação, né? Circuito 2, tomadas de uso geral, e circuito 3, o chuveiro. Essa eu chamo de a Santíssima Trindade, né?
das instalações elétricas. Geralmente, você tem três no de distribuição, que é a iluminação, tomadas de uso geral e tomada de uso específico, geralmente é um chuveiro, e você tem o quarto disjuntor, que é igual ao disjuntor de entrada. O padrão de entrada de energia é não atualizada, né, não estava atualizado em condições precárias, fiação antiga, você pode ir até, eu não me lembro se estava dito isso, mas geralmente casas antigas, em vez de deles utilizar aquele eletroduto PVC rígido, aquele preto que parece né, um encanamento, ou utilizar o corrugado, né, o corruguete que o pessoal chama aí, simplesmente eles quebram ali no reboco, faz, como se diz, faz a simulação, uma canaleta ali no reboco, joga o fio e passa massa por cima. Isso eu já vi demais. E daí eu peguei aí na internet fotos aleatórias aqui, como se fosse, né? Assim como eu expliquei na aula passada, e muitos fizeram isso, né? Pegaram fotos, teve alguns que tiraram fotos, eu acredito que ou de cliente ou da própria casa aqui. Eu peguei, e digitei lá no Google lá, né? Instalações elétricas precárias, coloquei, eu achei essas fotos aqui, ó. Tá vendo, ó? Interruptor antigo, fora do padrão. Esse aqui tá aparente, mas ele não tá no padrão, ó. Colocaram uma ripa de madeira aqui, parafusaram por cima, né? Ó a medição, eu peguei uma bem antiga aí, né, na internet aqui, eu fui fazendo isso, ó. E a norma aplicada, né, a NR10 e a 5410, que é homologada pela NR10. Então, vocês podem fazer um relatório mais ou menos. Eu fiz aqui meio que de qualquer jeito aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu ia até mostrar na aula passada um relatório, mas só que ele era relatório de perícia, né? Então não caberia eu mostrar, porque aí ia confundir mais a cabeça de quem ainda estava com dúvida, né? Então eu deixei ele de lado, deixei para um momento oportuno, quando a gente chegar lá, a instalação do CEP, né? Que é um projeto, é uma instalação mais complexa, né? E peguei essas fotos aqui e coloquei. É mais ou menos isso que é para ser feito, né? Você pega fotos aleatórias aí, ou você mesmo tira aí com o celular e printa aqui, como você diz, para você simular como se, né? Já que não tem essas fotos, o ideal era ter essas fotos na situação de aprendizagem, né? A foto ali padrão que aí você colocava, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é da. Quem ainda não fez, agora já tem uma ideia de como pode fazer esse relatório. É um relatóriozinho simples, viu, pessoal? Mas depois, né, se assim vocês quiserem, quando a gente chegar lá em instalações industriais, projetos elétricos industriais e projetos elétricos do CEP, daí eu posso mostrar uma série de documentos, né, o memorial descritivo, relatório sobre é, tem um muito interessante sobre a instalação, é o prontuário das instalações elétricas. Eu até ia mostrar ele hoje, mas eu acredito que, né, não é que vai sair da proposta, né? Mas eu acredito que vocês ainda não têm subsídio suficiente, né, para entender. Eu prefiro passar lá na matéria de manutenção predial e industrial e na matéria de projetos elétricos industriais e também instalação. Daí a gente vai fazer um retorno aí na questão de prontuário das instalações elétricas, né? Como se diz, eu cobrar isso e mostrar agora, eu realmente reconheço que eu estava forçando um pouco, beleza? Então esse daqui é o da aula passada. Agora vamos para a última atividade aqui, pessoal, da nossa UC. Ou seja, então a gente, recapitulando, a gente já fez o do fórum de discussão, né? Atividade 1, SAP 1 já fez, né? A análise. Atividade 3, SAP 2, fizemos a análise. Agora, vamos fazer. Essa daqui ela é bem simples, viu, pessoal?
Ela não é complexa. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó. Vamos baixar, né? Simulando como se você estivesse baixando aí. Essa daqui é a SAP. Vou fazer melhor. Vou baixar primeiro a pasta, né? Da situação de aprendizagem, né? 2, atividade 4. Opa, errei aqui, pessoal. Agora sim. Fazer o download da pasta, né? Então, a gente já olhando aqui, né? Tem um arquivo em Word, né? Que é uma recomendação, se não me falha a memória. A nova planta baixa e a planta baixa antiga, né? Desse cliente aqui. E o Excel do orçamento. Provavelmente vai pedir para você fazer um orçamento aqui. Então, vamos baixar. Aí ele vai vir compactado, né? Você vem. O bom é você, ó, coloca aqui, extrair para a pasta folha de resposta, que como os arquivos estão soltos aqui, ó, dentro do zipado, né? Na hora que você entra aqui, ó, já tem os 4 arquivos e a gente aproveita essa pasta aqui porque ela é o do desafio 4 aqui, ó. Eu vou até fazer igual o outro aqui, ó. Não, vou deixar aqui, ó, desafio, vou deixar com esse nome aqui, tá bom. Só um minutinho. Tá dando um erro aqui, deixa eu ver só o que que é isso aqui, pessoal. Falando que tem nomes grandes demais, deixa eu. Ok, eu vou descompactar eles aqui, então. Se é esse o problema, agora eu acredito que vai dar. Extrair para. Ah, entendi. É porque deve ter um nome muito longo aqui, sistema de subpasta, aí ele faz isso. Pode ser que no de vocês não aconteça aí, não, tá? É porque o meu HD ele tá quase cheio aqui, eu tenho que apagar alguns arquivos aqui. Beleza. Então, deixa eu ir lá na SAP, né? Que tá logo aqui acima. Vamos baixar ela aqui. É a mesma folha, né? Só que vou deixar ela aqui dentro e a gente já sabe de onde que. Só fechar esse outro arquivo aqui que eu estava dando outra aula. Vamos lá. Isso aqui foi da atividade anterior, beleza. Ah, 4. Então, pessoal, a atividade anterior, né, foi essa. Foi essa daqui do contexto 1, né? Agora é do contexto 3, ó. Fazer. Ah, não, não, o 4, desculpa. Mediante a relação de materiais, né? Que veio aqui nessa folha de orçamento, né? Ainda é sobre a casa da senhora Tânia, né? Então, o primeiro, vamos até linkar as coisas aqui, né? Relembrando aqui vou até usar o meu relatório aqui de análise. Então, a empresa MEP, né? É essa aqui, ó, MEP Limitada,
Ela foi, fez o levantamento, né, em nome da empresa, o Gabriel, a Natália, eles foram, analisaram aqui a instalação elétrica, justificaram, né, dentro aqui do layout, que a casa realmente estava com problemas elétricos, instalação antiga, só um disjuntor único para a instalação toda, beleza. Fizeram esse relatório e entregaram para a empresa, para MEP Limitada, ok? Agora, né, diante desse relatório, de que ele já foi feito, foi tudo aprovado, você, né, deverá fazer o orçamento real de reforma da casa da senhora Tânia, conforme projeto a seguir, com ao menos 3 fornecedores. Ó, pessoal, aqui é importante, aqui ele colocou, por que que ele coloca 3 fornecedores? Tem uma lei de licitação, é 8.000 alguma coisa, vamos até fazer isso daqui no navegador aqui, e o bom é que vocês já ficam ligados aí, ó. Deixa eu pôr aqui, lei de licitações. Essa daqui, ó, 8.666/93. Pega ela na íntegra aqui. Aí você pensa, ah, não, mas eu estou fazendo de uma casa, né, de uma residência aqui, né, mas toda construtora, ela, né, ela não constrói condomínios horizontais, condomínios verticais. Então, essa lei aqui, eu não vou ficar lendo aqui para gente, né, mas só para vocês terem né, essa lei aqui, depois vocês podem até baixarem e dar uma observada aqui, ó. Ela tem aqui cerca de 50 laudas, né, 50 folhas, mas um dos pontos que ela ressalta aqui é que num processo licitatório aí de tomada de preços, né, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz leilões, leiloando, por exemplo, a rede de distribuição, igual foi feito aqui no estado de Goiás, que para a rede de distribuição veio a Equatorial, para a linha de transmissão, a portuguesa é EDP, e para geração de energia, as PCHs, né, as pequenas centrais hidrelétricas, ainda, pelo menos aqui em Goiás, ainda continua, né, aqui tem aqui, ainda continua a CELG Participações, né? Então, nessas leis e nesse arcabouço aí, na lei, né, nessa lei aqui de para processos licitatórios, né, tomada de preço, então você tem que pegar por exemplo, você vai fazer o orçamento e você entrega esse orçamento com pelo menos, né, do quantitativo de materiais, né, pelo menos com 3 fornecedores. Então, vamos pegar o arquivo aqui de orçamento. Então, ó, foi levantado, ó, que precisa, né, de um disjuntor, né, unipolar termomagnético de 40 amperes, né? Estão vendo aqui, ó, outro de 16, ó, todos monofásicos aqui até então, né? O de 20, 25, interruptor paralelo, né? Existe uma regra, eu não sei se o professor comentou, né? Tem lá em projetos elétricos, né? Se você quer ligar ou desligar uma luminária ou várias, né? Em vários interruptores, né? A maneira mecânica é você utilizar, geralmente você faz uma conta assim. Vamos supor que se você tenha uma escadaria, né? Você tem, é, você precisa ligar né, e desligar essa escadaria, as luminárias, né?
por 10 interruptores, para um de cada pavimento ali, né? Que fica em cada pavimento. Porque imagina, esse interruptor ficar lá no início da escada, você esquece ela ligada. Quando você chega lá, sei lá, no quinto andar, vamos supor, né? Vamos, suponha que tenha 5 andares, né? Você esqueceu, e se ele tiver ligado em paralelo, ou se tiver uma automação aí residencial, né? Aí tem um pulsador, aí já é outra história, né? Mas vamos, como se diz, vamos aqui no básico, no simples. Você precisa instalar os interruptores. Aí tem o three-way, tem o paralelo que é o three-way e tem o paralelo que é o four-way, né, que é o 4 vias. Então, geralmente, eu tenho 10, é, eu preciso de 10 interruptores para ligar e desligar, ou uma lâmpada, né? Mas geralmente as várias lâmpadas aí que ficam na escadaria, né? Sei lá, uma quantidade X aí. Então, se eu preciso de 10 interruptores, na minha lista de material, eu já vou comprar dois three-way. Sempre é assim, de vários, né? Ou seja, é, 3 ou mais, eu já faço a conta. Eu já preciso. Se for 2 pontos, aí eu vou precisar de dois three-way, né? Se for mais pontos, aí a minha lista de material, eu já penso, ó, eu preciso de 10, né, interruptores, então dois vão ser three-way, né? E o restante, o que sobrar, vai ser four-way, porque o four-way, ele tem outro nome, que ele é chamado de intermediário. Então, geralmente você vai descer a fase para o primeiro interruptor three-way. Do primeiro interruptor three-way, você vai passar, por exemplo, foi 2, né? Sobraram 8, né? Então, desse primeiro three-way, onde eu desço a fase, o retorno, que é duplo, eu vou ir para os próximos 8 interruptores four-way. Então, a conta é sempre assim. Eu preciso de 2 three-way, um para chegar à fase, o outro para sair o retorno, para ir para as luminárias, né? Enquanto nas luminárias vão estar o neutro lá, né? Agora eu mostro uma apresentação aqui, um desenho, um detalhe, que aí dá para você visualizar isso. Então, um para chegar à fase, o outro para sair o retorno. E no meio, por isso que o four-way ele é chamado de intermediário, vão ficar os 8 interruptores, né? Então, você vai, né, a partir essa planilha aqui, ó, o que você vai me enviar aqui, ó, você vai me enviar essa planilha, tá bom? Então, você vai fazer a tomada de preços, eu diminuir aqui, ó, se quer bom uma tela grande, ou usar duas telas, né? Então, ó, você vai fazer a tomada de preços, né? Então, toda empresa eles seguem essa lei, né? A lei de licitação. Então você precisa de pelo menos, né, o preço aí de 3 fornecedores. Aí geralmente, quando fala 3 fornecedores, lê-se, né, entende-se por 3 marcas, né? Eu vou pegar um Siemens, vou pegar um Schneider Elétrico, estou chutando aqui, viu? Né, eu vou pegar é, uma terceira marca que ele tem as mesmas características, que é o quê? Um disjuntor unipolar de 40, dois de 16, deixa eu ver se são só dois. Aí lá no projeto, você vai precisar dimensionar isso, olhando lá na planta baixa. Olha, três unipolar, né, monofásico de 20 amperes. Tem aqui o cabeamento, a coloração, ó. Geralmente, 1,5 é para iluminação, né? Mas eu já vou falar logo. As construtoras, elas compram de 2,5 para frente. Até hoje, em todas as que eu trabalhei, eu prestei serviço, né, como consultor, nenhuma compra o comprador lá, né? Porque geralmente quando é uma construtora grande, você tem uma pessoa ou uma equipe, né, de compradores.
Daí você faz o orçamento, gera a planilha de orçamento, envia um e-mail para eles, né? E daí eles vão fazer a tomada de preços aí. Geralmente, só em casos assim emergenciais é que você, né, compra ali, como se diz, o que tiver ali à mão, e daí você faz a utilização dele, né? Ainda mais se essa tomada de preços aqui, por exemplo, você pega um serviço, né, por exemplo, de uma terceirizada aí da concessionária para fazer instalação elétrica, né, de unidades. É porque assim, pelo menos aqui, né, aqui em Goiás, eles alugam o local, às vezes nem, como se diz, nem utilizam a sede da empresa. Por exemplo, principalmente essa questão aí da tomada de preço, você, o pessoal utilizava, eles faziam a compra, né, do material e utilizavam material de baixa qualidade. Daí, alguns serviços aqui está sendo feito mais ou menos no seguinte molde. Você pega o serviço, né? Aí vamos supor que, sei lá, por um contrato de 2 anos, daí você fecha ele, sei lá, 4 milhões de reais. Estou chutando aqui, estou com os valores aqui no chute aqui. Dentro desse orçamento que você fez, todo mês a empresa que você pegou o serviço, ela vai pagar uma fatura e no final do contrato, vamos supor 2 anos, eles vão finalizar a quitação daqueles 4 milhões de reais. Aí o orçamento que você faz, por exemplo, para dar né, manutenção em rede de distribuição. Eu estou falando isso, pessoal, eu não estou fugindo do assunto, não, mas é o que eu tenho mais experiência. Daí você faz, é óbvio que se for uma construtora aí, não dá para você prever isso. Mas quando é rede de distribuição, né, cabos de alumínio com alma de aço, e também tem um alumínio com alma de aço protegido, né? Tem o nu, tem o protegido. Daí você faz uma estimativa da quantidade de cabos que você vai utilizar ali naqueles contratos, né? E daí você dá um valor, por quê? É, às vezes precisa de um aditivo, porque se você compra, mesmo fazendo, né, como se diz lá no documento, quando manda o figurino, fazendo orçamento em 3 fornecedores, né, estava acontecendo. Isso eu estou falando a realidade aqui, pode ser que aí seja diferente. Estava acontecendo de comprar de baixa qualidade. Aí qual que foi a solução? Você dá o preço pelo serviço inteiro, que aí a concessionária, ela te fornece, ela compra os insumos, né? Cabeamento, disjuntores, chave faca, chave fusível, o que que precisar. Daí, na hora que você vai executar o serviço, você vai lá no almoxarifado, né? Lá da concessionária, e pega, né, e vai fazendo a retirada conforme o serviço desse material, né? Por que que a concessionária compra? Isso eu estou falando no caso da concessionária. Ela compra para garantir assim, um equipamento de qualidade, né? Teve instalação aí não estou brincando não, pessoal, cerca de uma semana o cabeamento era um cabeamento multiplex, né? Cabeamento multiplex, ele é protegido, né? Ele tem a proteção de plástico, só que ele é bastante resistente porque ele fica ao sol. Daí, uma semana mais ou menos, o cabeamento ele perdeu a hidratação dele, porque era de baixa qualidade, e daí ele ficou quebradiço. O que que aconteceu? Como o cabo multiplex, é isso daqui, ó.
Ó, esse daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá vendo isso aqui que parece um cabo de aço? Esse daqui é o neutro. Aí ele é o único cabo nu desse tipo de cabo, né? Geralmente é instalações de baixa tensão da rede aérea urbana que você coloca esse cabo. Então o neutro é esse daqui, ó, que ele é nu, e os outros aqui, ó, vermelho, preto e cinza, são as fases, né? A, B e C, e elas são protegidas. Aí o que que aconteceu? Comprou cabo de baixa qualidade, esse plástico aqui ele é mais resistente. Por exemplo, o plástico, né, o polímero de um cabo que você utiliza para instalações internas, né, ou seja, numa residência e numa indústria, que ele não está exposto às intempéries, ao sol e à chuva, né? Porém ele vai estar exposto ao calor de um galpão ali dentro da eletrocalha, né? Ou dentro, né, de um eletroduto, um corrugado, ou um eletroduto rígido. Só que ele só vai estar exposto ao calor, ele não vai estar exposto à radiação, raio ultravioleta, né? Então, para instalações internas, ele dura menos, né? Ele dura menos, né? Só que ele fica na parte interna. Como esse daqui fica na parte externa, ele tem que ser resistente. Eu não me lembro qual que é a duração média, mas assim, é papo de, sei lá, 15 anos, vamos supor, né? Só que nesse caso aqui que aconteceu aqui, não durou nem uma semana, juro. Esse ficou quebradiço, e como esse cabo ele fica unido, ó, fazia A, B e C e o neutro tudo junto, o que que aconteceu? A proteção ela ficou quebradiça, daí entrou em curto. Daí a empresa terceirizada, ela foi condenada, né, já na primeira instância, a refazer a instalação elétrica sem, né, sem o ônus para a concessionária, né, nesse caso. E daí os contratos, eles agora, você dá um valor fixo lá, né, sei lá, 4 milhões, e dentro desse período que ele vai pagando as faturas, a concessionária de energia é que compra os cabos e te entrega na mão para você fazer o serviço. Agora, como esse serviço, estou explicando, né, isso aqui para, como se diz, para a gente, de maneira que, né, calma, a gente começar a abrir a cabeça para isso. Então, a tarefa basicamente Professor, é Sim, pois não. então no caso aí, resumindo, esses cabos que o senhor mostrou pra gente, ele é feito para ficar no tempo, então? Não para lugar fechado, né, no lugar embutido, esse tipo de coisa, mas no tempo, no caso. Não, não. Esses aqui, ok, ó, deixa eu abrir. Eu até deixei não, não é esse não. Ah, tá aqui, ó. Eu encontrei aqui aqui, ó, tem a planta baixa, a nova da casa, né? E tem a antiga. Estão vendo que na antiga a instalação tem a instalação elétrica aqui, e a nova, ó, fizeram a adição aqui, né? Colocaram cabos novos, circuitos novos aqui, ó, até ele mostra a escala. Eu vou utilizar aqui para ficar melhor, pessoal, o AutoCAD aqui. Eu vi que lá não tem. Deixa eu fechar esse outro aqui para não atrapalhar a gente. Então, aqui, ó, essa é a casa antiga, é a mesma coisa, viu? É a mesma coisa que a folha em PDF que vocês vão ter acesso aqui, né? Então, ó, esse foi o levantamento, né? O levantamento que o Gabriel lá e a Natália fizeram, né? Aqui provavelmente é a sala. Eles até colocaram o ambiente aqui. Ah, não, não é a sala, não, é a cozinha. No antigo, ó, eles foram fazendo o levantamento dos circuitos atuais aí, né, da Dona Tânia, e depois eles fizeram o projeto novo. Aqui é a sala, então esse ambiente maior é a sala, aqui é o quarto, a cozinha e o banheiro. Daí, se vocês perceberem aí, ó, tem mais cabos aqui, ó, colocados. Ele deixou aqui
a escala, né? Eu preferiria que nessa altura do campeonato, como vocês já tiveram aquela matéria, é, acho que é desenho técnico, há uma matéria de desenho, representação gráfica, alguma coisa assim. Vocês já aprenderam a fazer escala. Mas, assim, eu preferiria que aqui tivesse, não tem, né? Que tivesse as cotas, porque aí é mais fácil. Porque, assim, no mundo real, lá no projeto, quando você estiver numa construtora, ou você fazendo, né, pegando um cliente aí particular, geralmente a gente não utiliza assim o escalímetro aqui, não. A gente já faz a cotagem lá, né? Usa a trena aí, ou né, uma trena normal, aquela de laser, né? Vai fazendo aqui o levantamento e já vai desenhando e colocando as cotas aqui, né? Então, essa escala ela foi colocada aqui, já dando a dica para vocês conseguirem fazer o quantitativo da quantidade aqui Cadê a planilha aqui? Eu movi para o lugar errado aqui, mas tudo bem. Tá aqui, ó, cabo flexível de 1,5, né? Vermelho e tal, para vocês fazerem o dimensionamento da quantidade de cabos que vocês vão utilizar aqui na casa da dona Tânia. Daí ele colocou o pé direito aqui, né, a altura de 3 metros, né, por exemplo, né, aqui é o quadro de distribuição, ele está aqui, né. Aí tá vindo aqui, ó, tá vendo que nesse eletroduto tá vindo o circuito 2, o 3 e o 1. A gente já de cara já vê aqui que é a iluminação. O 2, eu ainda não sei o que que é. Deixa eu ver. Parece que são tomadas de uso geral. E o 3 aqui, inclusive, ele já dá até a potência. O 3, ó, ele vem por aqui, ó, provavelmente, na caixa ela está na altura, né, na altura, sei lá, de um metro, 1,60 m mais ou menos, né, e daí você tem que lembrar que tem que considerar a altura que a caixa está até chegar aqui no teto, né, do pé direito aqui, vim aqui geralmente quando é um traço contínuo, ele está embutido no teto. Esse daqui, o de aterramento, ó, tá vendo que é um traço cortado? Tem uns que eles colocam o que é dash, né, que é o traço, e um ponto aqui, né, dependendo do tipo de projeto, né? Então, esse daqui, ele está subterrâneo, né? Esse aterramento aqui, ele está, literalmente, ele está enterrado aqui. Então, vem aqui, ó, usa a caixa octogonal. Geralmente é uma caixa octogonal que fica aqui para você acoplar a luminária, né? E daí ele utiliza ela como caixa de passagem e vem aqui e faz a instalação do ponto de força do chuveiro, ó. E, inclusive, ele já dá a letra aqui, ó, e fala que o chuveiro tem 3.500 watts e ele está recomendando que esse chuveiro, pela tensão aqui, e pela quantidade de cabo, a gente vê que ele é um monofásico, né? Com a fase, o 127 volts, aquele o mais conhecido como 110 volts aí, né? Outro que ele já dá potência aqui, ó, é esse aqui na cozinha. Esse aqui na cozinha, rapaz, eu acredito, tô chutando aqui. Deixa eu ver se ele colocou legenda. Porque o chuveiro, ó, se vocês olharem aqui no projeto, ele não colocou nenhum símbolo, ele só colocou o ponto aqui, né? Geralmente a gente coloca aquela caixinha lá de 3/4, né? E tampa cega, furo central, né? Que aí você coloca o conector Sindel, né? Aquele conector de cerâmica, para ligar o chuveiro aqui, o ponto de força aqui, mas ele não deu nenhuma nomenclatura aqui, mas geralmente é um ponto alto, né? Por que que eu estou falando isso daqui, ó? Tomadas, pelo desenho aqui no projeto, as tomadas são todas com a mesma nomenclatura.
Não, aqui. Tem baixa e tem Ah, de média, né? isso, tem a baixa e tem a média. Mas vocês estão percebendo que esse daqui do quarto, por exemplo, é só um triângulo. Esse outro aqui é um triângulo, mas ele está atravessado aqui. Eu estou achando que essa daqui é uma tomada com altura média. Acredito que seja para um forno elétrico, né? Já que é uma cozinha, né? Um forno elétrico aqui. Então, essa daqui é uma tomada de uso específico. Tem uma na cozinha, tem uma no chuveiro aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum específico, um ar-condicionado, alguma coisa assim. Não. O professor, uma Todas, dúvida aí só. sim, Tipo, chuveiro é uso específico, é um disjuntor individual. Porque o sim. outro circuito 3, que é o mesmo do disjuntor, tá meio embaralhado esse projeto aí. Não, o 3, ó, você tá vendo? Aqui é a caixa de distribuição, ó. Deixa eu abrir ele aqui para a tela inteira, que aí vai ficar melhor para Ou ele gente. só passa na caixa de lâmpada e vai para o chuveiro? Então, pelo desenho aqui, Na ó, ele verdade, passa, caixa de luminária, né? Que é no tempo. é, ele usa ela como passagem apenas, viu? Não, A única agora eu coisa entendi. que, Porque você estava mexendo no mouse aí, eu não consegui perceber. não, e tava pequeno demais aqui na tela, né? Tá vendo? Ele sai direto da caixa de distribuição aqui, ó, o 3, né? O normal era ele vir aqui, ó, diretão, né, nas residências aí, já diretão aqui pro chuveiro. Você pega um corrugado que sobe aqui o circuito, né, e já vem direto aqui para alimentar, né? Mas aqui, pela simbologia, ele está utilizando a caixa, esse aqui como caixa de passagem. Não, agora eu percebi que parou o mouse aí, eu consegui entender agora. Isso. O Professor, 2 mas no caso ele também, ó. estaria errado, né? Porque quando é o chuveiro, ele não pode passar dentro do eletroduto do outro circuito. Pode? Teria que ser individual? Isso aqui estaria errado, estaria ou não? Mas errado não estaria, mas eu, assim, se fosse eu fazendo, eu preferiria já vir direto aqui, ó. É porque no projeto, se você colocar várias linhas aqui, você concorda que vai chegar num momento que ele vai ficar muito poluído? Só para vocês terem uma ideia, na NBR 5444, lá no final tem um exemplo de projeto. Aí lá tem um projeto, tem até aquele de sonorização que ele é empregado em hospital, né? Na hora que você olha na planta, assim, você começa a entrar em depressão, porque é tanta informação que seu cérebro começa a bugar, né? Entendi, Mas, entendi. assim, aí geralmente o pessoal, os projetistas fazem isso, não quer dizer necessariamente que eu vou utilizar essa aqui como passagem. Eu posso utilizar? Posso. Mas se eu começar a tirar linhas aqui, ó, por exemplo, uma para o circuito 3, outra para o 2 aqui, ó, vai chegar um momento aqui que o desenho vai ficar muito poluído. Mas poder pode, viu? Mas o ideal seria eu já vir direto aqui, já alimentar o chuveiro, né? Como o 2 são tomadas de uso geral, né? Dá para você ir direto dele aqui e alimentar cada um, ó. Essa daqui que fica junto com o interruptor aqui no banheiro, ó, que é o circuito 2, daria para você já vir direto aqui, ó, e instalar, já descer aqui e instalar a tomada. E muitos pegam o erro mais comum que eu já vi é eles pegarem o circuito 1, por exemplo, que ele é dedicado à iluminação, e já jampeia na tomada aqui, né? Quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra, quem nunca viu isso daqui, né? Então, só- aparentemente aqui tem 3 circuitos. Deixa eu ver se tem mais. Então, bypassa, né, professor? Só passar nas tomadas primeiro, depois joga. Não, isso aqui eu já vi demais. Eu já vi em projetos assim de, assim, de alto padrão, já vi uns negócios estranhos lá. Tem o 2 aqui. Eles não. Você percebe que eles evidenciaram, a única potência que evidenciaram foi a das de uso específico, para você já saber de cara que é um disjuntor apenas, né? Então, assim,
olhando aqui friamente aqui, você vai ter um geral, né? Um geral lá da medição, um outro espelhado lá no quadro aqui, né? Nesse quadro aqui, ó, de distribuição, né? Igual que tem lá na medição, e mais 3 circuitos, né? Que é o um que é a iluminação, o 2 pelo que eu vi aqui, são tomadas de uso geral, e o 3 que é a de uso específico. Não, tem 4, isso, 4, ó, eu estava esquecendo. Tem esse daqui para cozinha, que eu tô chutando, viu? Nem falaram o que que é, não, mas deve ser um forno elétrico, alguma coisa assim, que geralmente forno elétrico eles têm a potência, até churrasqueira elétrica, aqueles tal de grill aroma Foreman, eles têm uma potência razoável aí. Então são 4 circuitos. O circuito 1, iluminação, o 2, tomada de uso geral, o 3, tomada de uso específico chuveiro, e o 4, tomada de uso específico para cozinha. E eu tô assim, ó, esse daqui, esse interruptor aqui, vocês concordam que todos os interruptores ele tem altura média, né? E como eu não tenho nenhuma outra nomenclatura aqui para esse, eu tô chutando. Geralmente quando ele é pintado assim, ó, ele é achurado, que eles chamam, né? Na metade aqui da tomada, geralmente, né, é na altura do interruptor, altura média, né? Igual você falou aí. Agora, esse daqui eu tô achando que ele também é a altura média aqui. Pena que não tem só tem o 1 que está falando que é iluminação, esse aqui que é geral, o 3 que é específico. Esqueceram de falar do circuito 4 aqui, ó, então coloca o circuito 4 aqui. Professor, aí você pergunta, onde você arrumou esse AutoCAD aí? Eu consegui ele aqui. Se vocês quiserem, como eu vi que não tem disponível para vocês aqui, ó. Quando vocês entram aqui dentro da pasta para baixar os arquivos, só tem ele, a planta antiga e a planta nova, né? Em PDF. Se vocês quiserem, eu peço para o Fabricião colocar aí esse em DWG, que aí vocês, quem tiver, né, ou lá no laboratório lá do Senai, né, pode utilizar o DWG para verificar, para tentar fazer essa tarefa aqui, tá bom? Professor, Sim, deixa eu falar para você, eu não compreendi muito bem essa atividade, não. O que seria mesmo que eu teria que fazer em cima dessa planta aqui? ok. Vamos lá. Não, era isso que eu já ia fechar aqui para a gente. Ó, essa é a folha, uma das folhas que você vai baixar, e essa realmente é a folha de tarefa. Então você está vendo aqui, ó, quantidade, né? Quantidade, preço unitário e preço total. Então, ó, você vai pegar aqui, ó, e colocar mais duas. Deixa eu ver aqui. Que você tem que fazer a tomada de preço de 3 fabricantes. Ah, você pode, ó, pegar aqui essa coluna aqui, ó, você multiplica ela coloca mais 2 colunas e daí você coloca, ó, o preço do Stack, o preço do Siemens e o preço do que não me lembro aqui outra marca Cada aqui, uma né? dessas aí seria uma marca que o senhor está falando? Isso. Entendi. Aí você vai ver o quanto de cabo que você vai utilizar olhando na planta aqui, né? A quantidade de cabo, ó, esses de 1,5 é para iluminação, né? Os outros aqui, ó, de 2,5 é para tomada de uso geral. E os de 4 milímetros, esse 4 milímetros é para essa tomada da cozinha aqui, ó. E esse de 6 milímetros é para o chuveiro, esse de 6 aqui. Então, aí você vai fazer a tomada de preço, ver a quantidade, por exemplo. Ah, estou chutando aqui, viu? Ah, de 1,5 eu vou precisar, sei lá, de 70 metros. Aí você coloca aqui, ó, a quantidade, 70 metros aí de cabo de 1,5. E aí você vai fazendo o. Por isso que eu falei que a escala é dada aqui para você saber, ó. Você sabe que tem de pé direito 3 metros e a distância até chegar aqui, ó,
Ó, onde usa de caixa de passagem, ó, por exemplo, ó, o circuito 4, ó, ele sai da caixa de distribuição, vem para essa luminária aqui da cozinha, ó, usa ela como caixa de passagem e vai lá para a tomada de uso específico da cozinha. Daí você vai ver a distância aqui, aí você vai somando. Beleza? A tarefa é essa. Tá aí tudo bem. Eu vou ver essa distância, mas como é que eu vou saber esse resultado aqui? Quantos metros que vai dar aqui? Então, aí você vai utilizar o cálculo aqui da escala aqui, ó. É um, Beleza? é mais ou menos. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para Professor, mas esta. aí não tá marcando o tamanho da casa, ou o que seja aí Então, esse é que é o problema. Esse que é o problema, Ó, que não tô conseguindo Não, porque compreender. se Como é que eu vou tivesse um saber o tamanho escalímetro do aí, a cabo? gente conseguia ler, ué. não, Se tivesse 7 metros, tal, 8. Calma é aqui. porque com escalímetro, o duro é porque com escalímetro você tem que imprimir a folha e pegar Não, mas eu o... falo, se tivesse a Hum. medida, a cota da medida aí, a gente conseguia entender, ué. Então, eu acredito que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um outro. Eu acho que tinha que dar uma melhoradinha aí, porque não tem medida nenhuma, né? Tá Ou complicado. nós faz É, um não, vai suporte ficar aí. complicado, realmente. Eu vou gerar a cota aqui, ó. Tem professor no Vou AutoCAD, se você clicar em cima dessa linha que ele te mostra o tamanho do cabo, se você jogar dentro do Deixa AutoCAD eu lá, ver, deixa eu ver se esse foi feito pelo. Não, ele mostra só o. É porque tem o. Se ele foi feito no Proelétrica, né? Ele até mostra. Você pode aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó, cota? Aí sim. geralmente eu utilizo essa daqui, ó, a linear aqui, ó. Tem vários tipos de cota. Pra você fazer uma curva, por exemplo. Deixa eu tirar o 90 graus aqui. Ixi, a escala do desenho tá gigantesca aqui. É, eu vou ter que dar uma melhorada aqui na escala aqui, ó. Aí essa cota ela vai aparecer. Essa daqui tá. Vou ter que dar uma mudada aqui, né? É porque para você Hum, preencher aquele formulário do lado lá, tudo certinho, questão de preço, fica fácil de pesquisar, mas não vai ter como colocar o tamanho dos cabos, entendeu? De 1,5, de 2,5, entendi, não vai ter como pôr. entendi. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar um aqui com cotas para facilitar para vocês, mas vocês já podem fazer o de tomada de preço aí, tá bom? Aí depois só joga o tamanho dos cabos, no caso. Isso. Aí eu modifico ele, eu mudo ele aqui, ó. Em vez dessa aqui sem as cotas, né? Se a gente olhar aqui, ó, não tem, ó. Tá igualzinho o do desenho aqui de AutoCAD. Se eu colocar as cotas aqui, aí vai ficar fácil para vocês. Aí o que que eu vou pedir para o Fabrício fazer? Vou pedir para ele modificar aqui o da antigo, só o da nova aqui. Que é o da nova é que vocês vão precisar para fazer o orçamento, né? Então, eu vou modificar o da planta nova da casa, né? Colocando as cotas para vocês poderem fazer o quantitativo aí. Mas vamos supor que você não tivesse. Tem um escalímetro. Algum de vocês conhece escalímetro, é isso já? Sim, eu conheço. Então, lá na matéria, assim, o objetivo era utilizar isso. Mas, assim, como se diz, no mundo real hoje, aí, ninguém utiliza escalímetro, nenhuma construtora vai, o funcionário da construtora pega o escalímetro, coloca numa planta A0, né? Você sabe que é o A0, o A1 é um papel bastante grande aí, né? Então, geralmente, você vai utilizar o valor da cota que está registrada lá no desenho. Realmente é isso. Aí parece que tá de quantos aí que eu não lembro a conta aí, se vai dar medida pra caramba. Vai depender do. Mas Vai eu vou, depender eu, do. eu vou até Ah, fazer ele aqui para eu poder, né? Porque na hora de corrigir, né? Para eu poder comparar aqui, tá bom? Aí o que que eu vou fazer, ó? Como a gente tem já deu o horário aqui, ó. A gente tá hoje dia 4, né? Então a gente ainda tem mais 3 aulas.
Aí o que que eu vou fazer? Eu vou modificar esse arquivo, pedir para o Fabrício colocar lá na plataforma, e daí na próxima aula a gente discute, né, mostrando a cota certinha, e daí eu vou fazer um modelo aqui, aí vocês veem quem já, como se diz, quem já fez, enviou, aí vai poder ver se errou, se acertou, inclusive se quiser enviar de novo, tá? Porque aí a gente vai ter 3 aulas aqui, a gente pode utilizar essa aula para rever aqui essa última tarefa, tá bom? Então já vou pedir para ele vou fazer a modificação aqui e vou pedir para ele postar aqui na plataforma. Professor, Beleza, seria pessoal? interessante aqui nesse preço unitário aqui, de cada marca, colocar 3 espacinhos aqui também, ó, bacaninha aqui, aumentar isso aqui também, ó. Né? Isso, não dá para fazer isso aqui. É tipo assim, deixa 3 para cada marca, a gente colocar o preço de cada objeto aí, no caso. Tá bom. Então tá, pessoal. É Valeu, isso professor. Boa por noite pro senhor aí. hoje. Fiquem com Deus. Amém. Parar aqui o compartilhamento. Então, já na próxima aula, a gente vai ter mais 3 aulas, né, dessa UC. Aí a gente já analisa direitinho essa tarefa de hoje, né, na próxima aula aí. E daí a gente tira várias dúvidas, beleza? Tá ok, então. Valeu. Fica com Deus. Ah, sim, pois não. Rafael Porto Velho, a explicação da atividade anterior que você falou no início foi. E qual vai ser o prazo que você vai botar para a gente ver? Como é que é? Você gravou isso agora, né? Foi da atividade anterior, eu falei no início da aula, sim. Quando é que vai estar disponível para me ver revisão do que foi gravado? Ah, sim. Não, até amanhã vai estar postado aí na plataforma. Porque dos 4 arquivos da parte 1, eu só abri 2, o número 2, e não consigo abrir só o número 4, né, que você passou agora. Você não conseguiu abrir, dá 3? Ó, pessoal, quem já quiser sair da aula, pode sair, tá? Vou só tirar a dúvida aqui do Rafael, né? Isso. Deixa eu compartilhar aqui de novo aqui, Rafael. Qual que é mesmo que você falou? Situação de aprendizagem número 1, eu só consegui abrir a página de uma pasta, né? Que é para fazer o. Então, essa daqui que você está falando, a atividade 1 da SAP 1, né? Isso. Você não Boa conseguiu noite. Só essa Falou, daí. com Deus, viu? Essa aqui Essa você não daí. conseguiu abrir? Não, eu consegui essa. Sim. Volta lá, por favor. A debaixo do Excel também. Essa aqui você não conseguiu? Abre... Só um pouquinho. Deixa eu baixar ela aqui, para ver se ela está com algum problema. Professor, eu tô achando que ele tá falando é a SAP 2 aí, no caso, a atividade de baixo. A minha também, a minha deu problema também. SAP 2? A 2 eu ainda não. Vocês são da onde? De qual unidade? Que aí eu já abro na página de vocês. Porto Velho. Porto Velho? Pera aí, deixa eu ver. Porto Velho é essa. É essa aqui. Ah, vamos lá. Situação de aprendizagem. Essa daqui é? Tanto o Excel do número 1 aí, sabe mais um pouco. Aí. Eu só consegui abrir essa de extração de pasta. Tá bom, deixa eu... Acima do Excel ali. em cima do Excel, tá. Só essa que eu consegui abrir. Só essa, né? O Excel você não conseguiu? Não, não consigo. Espera aí, deixa eu só... E nem a situação de aprendizagem 1, que fica acima da pasta. Deixa eu só fechar aqui. Agora eu vou baixar ela novamente aqui. E qual que você não conseguiu? A primeira que está em vermelho, que é a aprendizagem. Essa daqui, né? Não, lá em cima. Pode atender ali, professor. Eu vou tentar novamente aqui, porque eu tentei entrar e deu um probleminha, né? Eu vou tentar de novo, esse caso não der certo, eu falo com o Fabrício daí. Tá bom. Essa daqui de cima? Deixa eu abri-la, tentar abrir aqui. Pode ser que o arquivo esteja corrompido, alguma coisa assim.
Ó, pelo menos aqui tá abrindo. Aí você, geralmente, quando você abre, é porque como ele, aqui dentro do Senai tem firewall, essas coisas, aí aparece isso aqui, ó, modo de exibição protegido. Aí você vem aqui, ó, habilitar a edição. Pode Aonde? ser, você viu que essa caixa apareceu aqui, ó, vou fechar de novo aqui, ó. Não apareceu de novo aqui, ó. Você viu que apareceu assim, meio que uma cor dourada aqui, né? Aí ele tava falando que estava em modo protegido. Aí é só você clicar, né, habilitar a edição, que fica mais ou menos por aqui, ó. Próximo do. Pode ser, deixa eu ver o outro aqui. Você tentou agora de novo? Qual é o outro que você não está conseguindo abrir? Olha, na número 1, a situação de aprendizagem 1, que está acho que em PDF, eu não consigo, e Excel, né? Aí vou descer agora na situação de aprendizagem 2. Dois. Esse aqui, qual desse? A planta baixa antiga? Não, abaixo eu consigo. A folha de resposta? Situação de aprendizagem e folha de resposta. Deixa eu ver aqui, sabe? Esses dois, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, geralmente, quando você abre, ele aparece aqui, né? No navegador, ó. Aí você vem aqui, ó, fazer download. Porque aí ele já vai direto para sua pasta de download. Porque ele já abre direto na plataforma. Aí você vem aqui, ó, clica na setinha para voltar, aí ele volta para a pasta da plataforma. Deixa Não, eu mas dar uma não olhada dá, aqui para. não dá nem chance de fazer isso, porque Não dá? ela sai da página do Senai e fica na internet dizendo que não é possível abrir. Fica uma tela preta. Deixa eu instante. Deixa eu ver o que mais aqui. Essa outra também? Essa aqui? Assim, não é possível acessar esse site. A Tá, conexão foi redefinida. tá estranho. É. Aqui pelo menos. Não, mas assim, até dia 26, Já né? sei. Aperta aí, Ctrl F5 e tenta acessar de novo aí. Que aí ele vai dar uma limpada na memória cache. Então, Rafael, eu vou até anotar seu nome aqui e vou pedir pro. Deixa eu até colocar aqui dentro da nossa pasta aqui. E aí eu vou pedir pro Fabrício. Rafael Jordano. E é Porto Velho, né? Aí eu lembro aqui, já fiz a anotação aqui. Aí o que que eu vou pedir para o Fabrício fazer? Vou pedir para ele pegar todas as situações de aprendizagem, né, das 3 atividades, a folha de Excel das atividades, e para ele enviar que vocês têm um grupo, né? Aí vou pedir para ele enviar o arquivo direto no grupo. É porque eu não tenho o WhatsApp do grupo, é só ele que tem, o monitor. Aí eu vou pedir para ele enviar essas, mas eu vou ver com TI aqui o porquê que está acontecendo isso. Você tentou o Ctrl F5, não deu nada, não. Continua do mesmo jeito. Travou aí. Então, pessoal, eu já anotei aqui
caso aí do Rafael, já vou falar aqui com o Fabrício, né? Então a gente se vê, né, na nossa próxima aula e vou pedir para ele postar no grupo essas tarefas, tá bom? E quem tiver com esse problema, né, não tiver conseguindo acessar, já vai ter acesso lá no grupo, né, essas tarefas aí diretamente, tá? Então tá bom, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima semana aí.